Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai falar sobre leituras um pouquinho mais picantes, não é mesmo? Bom, gente, vocês sabem que esse não é meu tipo de leitura, né? Já passei um pouquinho da fase de gostar de ler fanfic ou coisa assim, mas o que acontece? Eu entrei em um desafio com a minha prima. Assim que começou o ano, a gente falou que a gente ia ler coisas que a gente não costuma ler. Então ela ia me indicar livros e eu indicaria leituras a ela também, de livros que nenhuma das duas leu, porém eram temas que uma gostasse. Então ela, por exemplo, só vai me indicar livros de romance erótico, coisa assim, e eu só vou indicar thriller pra ela porque é isso mesmo, né? Então eu comecei o ano lendo A Voz do Arqueiro. Por quê, gente? Ela é uma booktalk, eu acho que é assim que fala. Ela fala sobre livros no TikTok, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só vocês acharem que tá ali. E é um livro hypado lá, todo mundo gosta, né? Faz sucesso, eu nem sabia, porque eu não sou muito fã do TikTok e tal, e não gosto desse tipo de leitura. Então é um livro que eu nunca ouvi falar. Mas li para fazer parte do desafio e vou trazer as minhas opiniões aqui no vídeo. Outra coisa, li esse livro em e-book, aí acabou vindo uma recomendação de uma fic que há muito tempo eu não lia também, que é a fanfic da Camila com a Lauren. Eu lia isso, gente, nossa, meados de 2016, sei lá, ou antes até, que eu lia muito Larry Shipper e lia muito sobre a Lauren e a Camila também, que eu não lembro mais o nome do chip das duas. Eu lia demais fanfics assim. E aí me deu essa coisa de nostalgia, porque eu tô lendo um livro de romance erótico, faz muitos anos que eu não leio. Aí eu li também para trazer todas as opiniões aqui no vídeo. Se você gosta de vídeos com esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de divulgar esse canal para o máximo de pessoas que você conhece que gosta de leitura, tá bom? Me ajuda aí a crescer o canal. Vamos parar de enrolação e vamos falar sobre o que eu achei dessas duas leituras. Eu vou falar primeiro sobre esse livro, A Voz do Arqueiro, que foi uma indicação da minha prima lá do Coisa, né, que eu já falei aqui pra vocês, que eu jamais pegaria esse livro pra ler, assim, nunca, nem hipótese nenhuma. O que acontece, gente? Primeiro tem esse cara pelado na capa. Eu odeio livros eróticos onde tem homens ou mulheres seminus na capa, porque meio que é você contar pra todo mundo que você tá lendo isso. Todo mundo esperando que você esteja lendo um romance histórico, ou sobre a Segunda Guerra Mundial, ou sobre livros que retratam o preconceito, a xenofobia, o racismo, e você tá lá lendo só um pornô, não é mesmo? Eu tenho pavor. A minha sorte é que eu li esse livro em e-book mesmo, né? Porque eu jamais compraria esse livro pra ler. Segundo ponto, a sinopse não me chama muita atenção justamente por ser romance. O que acontece? A gente tem a nossa protagonista que tem uma ótima convivência com o pai dela. Isso ela conta ao decorrer da história do livro, ela mostra que realmente ela tinha uma proximidade do pai dela, ela era companheira do pai dela realmente, sabe? Os dois tinham uma troca muito legal de parceria. Isso é muito difícil a gente achar famílias equilibradas, não é mesmo? Mas era só ela e o pai dela. E aí acontece uma grande tragédia. Entra um assaltante na padaria que o pai dela tinha. E o que acontece? Ele acaba matando o pai dela, porque o pai dela é surdo e ele tá falando com o cara e o cara não tá escutando, não sabe o que é pra fazer. E aí ele acaba levando um tiro. Isso traumatiza ela, gente, eu não tô dando spoiler, tá? Isso é logo que vocês começam o livro pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Isso deixa ela muito traumatizada, porque tem, assim, é um livro que tem muitos gatilhos. Gatilho pra estupro, gatilho pra umas coisas assim, sabe? É um livro que ela é muito traumatizada com algumas coisas do passado dela. E isso já fica bem claro nas primeiras páginas. E aí ela foge da cidade, ela sai da cidade porque ela acha que mudando de cidade, mudando de lugar, ela vai conseguir pensar um pouco, respirar um pouco e tal. Ela vai pra uma cidade pequena e, tipo assim, é totalmente diferente. A cidade pequena, pra quem já morou em cidade pequena e cidade grande, sabe? Cidade grande é muito legal por causa das oportunidades, porque ninguém tá nem aí com a sua vida. Você pode fazer o que você quiser, você não tem que ficar explicando tudo pra todo mundo. Nada choca uma cidade grande. Porém, a cidade pequena tem aquilo de família. As pessoas são fofoqueiras, são intrometidas, mas sempre tem alguém pra te ajudar. Sempre tem alguém que vai ajudar você em alguma situação. Cidade pequena é mais isso de aconchego, sabe, acolhedor e tal. E ela nota isso assim que ela chega, que é como uma família grande. Tem intriga, tem fofoca, mas ela é muito bem acolhida, recebida na cidade.
Então ela consegue um emprego, começa a tentar esquecer isso, que ela não esquece do dia pra noite, a gente sabe, né? E aí ela conhece um cara misterioso, que não fala com ninguém. Mais pra frente ela vai entender que ele é mudo, ele não é surdo, mas ele é mudo, ele não consegue se comunicar, ele não consegue falar. E aí começa o romancinho, né? Aquele clássico, aquele clichê que ele não gosta dela de cara, ela fica tentando, passando aquelas vergonhas que a gente ama, que é a protagonista caindo na frente do crush, e aí ele dá aquelas risadas, tipo, é uma demente, não é mesmo? Ela falando o que não devia falar, ela se embolando na hora de falar. Enfim, gente, romance sendo romance. Vamos ver a minha opinião. Eu acho tudo muito clichê. Eu já falei isso em todas as minhas resenhas de romance, exceto quando são do Machado de Assis, né? Mas, no geral, eu acho romance muito clichê. É aquele livro que você sabe o que esperar, você sabe o que vai acontecer na próxima página. Então, ela vê o molequinho lá, a descrição dele muda, você fala, pronto, ele vai ser o protagonista. Aí, ela começa a tentar impressionar ele ou se aproximar com ele, nem na forma de romance, né? Mas uma forma comum, eu tenho que ser amiga dele, porque coitado, ele é o excluído, ele é o coitadinho, ninguém conversa com ele também tem um passado, ele também deve ter uns traumas da vida dele, e realmente ele tinha muitos, só que é muito óbvio, você sabe que vai acontecer, é um livro muito previsível. Isso que me irrita muito no romance. Eu sei o que eu estou lendo, eu sei o que vai acontecer, não me prende, isso não me prende. O que me prende? As clássicas cenas da mulher passando vergonha ou do cara passando vergonha. E isso não pode faltar. Então tem umas vergonhas ali no livro que você fala assim, meu Deus do céu, passa isso. Você chega a fechar o livro porque você não aguenta a reação. Isso tem muito também. Eu me divirto lendo isso no romance. Eu realmente acho que romance é legal por causa dessas cenas, mas é muito previsível. Então você tá querendo, nossa, um romance inovador e diferente. Não é, não tem nada de diferente nele. A única coisa, pra não dizer nada, e que eu achei isso muito legal também, foi ter abordado a questão de pessoas surdas e mudas. Eu acho isso incrível. Tipo assim, eu nunca tinha lido real uma história onde o protagonista era um surdo ou um mudo. Nunca tinha visto isso. Então eu acho muito legal isso de livros diferentes, com pessoas que, tipo assim, você vai conhecer um mudo ou um surdo alguma vez na sua vida, e na literatura não tem isso. Na literatura, como se todo mundo fosse branco, loiro, dos olhos azuis, com esses mesmos problemas, as mesmas crises existenciais, as mesmas coisas. Eu achei isso muito interessante. A forma como a autora escreve é fluida também, sabe? Você começa a ler, quando você vê, você já tá lendo tudo. Eu acho isso muito gostoso, mas não é uma escrita poética, detalhada, super, sabe? Não, é uma escrita comum, mas muito fluida. É muito legal também. Se você tá querendo uma leitura mais rápida, mais gostosa de ler, você vai conseguir. Tem muitas coisas nesse livro, tem muito gatilho, porque os protagonistas são dois desequilibradíssimos no quesito traumas, sabe? Ela tem muitos traumas na vida dela e ele tem muitos traumas na vida dele. Então tem uma hora no livro que você fica assim, gente, eu não sei se um relacionamento é a melhor coisa para os dois, sabe? Porque os dois são muito problemáticos e a gente vê isso, eles tentam ficar juntos, mas eles têm muitos problemas a serem resolvidos. Eu acho muito legal, de verdade, o fato deles serem maduros o suficiente para entender o lado do outro. Eu achei isso incrível na história. Os dois têm pontos de vista diferentes e têm bagagens emocionais diferentes, mas os dois entendem um ao outro. Isso é fantástico. E cada um respeita o seu tempo. Isso é muito legal, mas é aquele clichêzão, gente, não tem nada de novo na história, de inovador, sabe? É isso que eu te falei, é só isso mesmo. Outra coisa que vale ressaltar, tá? Tem algumas partes da história, isso ao meu ver, eu não sei se todo mundo vai pensar assim lendo esse livro. Tem algumas partes da história que ela poderia ter aprofundado muito mais. Tipo assim, passaram meses, ou um mês, ou 2 meses, e não deu tempo da gente sentir aquilo que o livro diz que os personagens estão sentindo. Por exemplo, tem momentos da história que eles têm que ficar longe um do outro, até para eles resolverem as questões individuais dele mesmo. Ele tem muito disso, tem um momento que ele, né, enfim, ele quer ficar sozinho, ele quer resolver as coisas com ele, e aí ele fica sozinho, mas acontece tão rápido na história, pelo menos eu não sei se eu li rápido ou se realmente foi assim, aconteceu tão rápido na história que meio que quando ele volta eu não senti essa saudade, esse tempo que passou no livro, sabe, não deu pra eu sentir isso,
porque parecia que tinha passado muito rápido. Então eu acho que é um livro que, se a autora quisesse ter colocado mais páginas ali, ela teria de sobra a chance de fazer isso. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu não desrecomendo a leitura. Só que realmente, gente, não é um romance incrível a ponto de, nossa, eu sair querendo muito ter esse romance, ou aprendendo alguma coisa, ou nossa, que vida incrível, chorei. Não tem nada disso. É literalmente uma leitura tranquila, assim, não leve, porque, como eu disse, tem alguns gatilhos, mas rápida, fútil. Daqui a um tempo eu não vou lembrar mais do que estava escrito no livro, sabe? É tipo isso que eu tô tentando falar. Sobre a parte hot do livro, é bem escrito, tal, eu quase não li. Gente, eu pulei todas as cenas. Foi meu primeiro livro com essas cenas há muito tempo, que eu pulei basicamente todas essas cenas. Eu não sei por que eu fiz isso, tá? Eu nunca fui esse tipo de pessoa que, tipo assim, eu não quero ler cenas de sexo. Isso nunca me incomodou. Mesmo eu sendo cristã, eu nunca tive esse problema com narrativas sexuais. Só que eu realmente pulei porque eu não tô Eu estava pensando assim, não vai me agregar nada, e não estava me motivando a ler. Então, eu não posso dizer assim, nossa, foi muito bem escrita ou foi mal escrita, porque eu não li as cenas de sexo, eu realmente pulei. Eu li algumas coisas ali quando ia começar. Eu realmente acho que a autora é boa escrevendo, porque no começo estava muito bem detalhado e tal, mas eu não queria ler, não estava me motivando para ler. Além de eu achar essa coisa muito fantasiosa, de tipo assim, perfeitos, corpos se encontrando e é aquilo. Os dois nasceram um pro outro e, nossa, ele é o melhor de todos os parceiros que eu tive, igual. Não tem esse tabu de que os dois são virgens e tal. Ele é, mas a gente entende o contexto. Ela não é virgem, e eu acho isso muito legal nos livros, de, tipo assim, não necessariamente é a primeira cena de sexo da menina no livro, não é. Mas esse negócio de, tipo assim, eu tive vários parceiros, mas ele, porque eu gosto dele, ele é diferente e tal. Eu acho isso meio, será? Mas não é o caso, não li as cenas hot desse livro, tá? Sobre a fanfic, gente, eu não ia falar sobre essa fanfic com vocês, porque eu realmente li por causa do clima de nostalgia que eu estava lendo A Voz do Arqueiro e vendo essa recomendação no Wattpad dessa fanfic. Eu vou deixar aqui na descrição aqui pra vocês lerem também. E eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que ler, lembrar da minha adolescência, que eu chipava muito esse casal, eu queria muito as duas juntas. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ler achando que era uma fanfic medíocre, como qualquer fanfic, assim, qualquer coisa. Tem fanfics muito boas, mas, tipo assim, é exceção, é muito do mesmo. Gente, que fanfic boa, meu Deus do céu. Eu não sei se a menina estudou muito pro que tá escrito ali, não sei besteira. Eu só sei que parecia que eu tava lendo um livro de história, de tanta informação naquela fanfic. O que acontece? A Camila é uma Cleópatra, ela é a Cleópatra, a mais poderosa. Enfim, foi 1500, sei lá, antes de Cristo que ela... Tô chutando um número, tá? Mas tô falando assim, que ela governou o Egito. Ela tá no passado. E a Laura é uma professora de história, no futuro, né, no presente agora. E apaixonada por história, apaixonada pelo Egito. Só que acontece um negócio lá e ela volta no tempo dessa Cleópatra, porque ela foi mandada pelos deuses para ajudar a Cleópatra a não acabar com o império, porque iria acabar. Enfim, o livro é muito rico de detalhes, ele é muito rico de informações, sabe? A autora, gente, ela foi incrível no quesito de inventar isso tudo, de imaginação, de originalidade. Eu gostei muito. Por que eu tô falando dela aqui pra vocês? Porque é como se fosse um livro erótico, tem essas cenas também que eu pulei bastante também, mas o livro em si é muito rico, sabe? Te dá vontade de ler até o final. Você lê rápido porque a história te prende. A escrita é como se eu estivesse lendo um livro publicado. Então eu não sei se vocês ainda usam o Wattpad, se vocês ainda leem no Wattpad. Eu não sei se as pessoas que me acompanham aqui, elas gostam de fanfic ou gostam de leituras no Wattpad, mas eu tinha que recomendar essa fanfic pra vocês, tá? Porque ela é muito boa, nível de um livro publicado. Não posso contar muito mais da história, só que porque dá muito spoiler, a história é muito boa, mas tipo assim, qualquer detalhe que eu conto pra vocês pode ser que eu estrague tudo, então eu não vou me aprofundar muito. Só que é uma história rica de cultura, de detalhes. A gente aprende muito sobre o Egito, coisas que eram reais e coisas que realmente a autora colocou pra dar
aquele cenário incrível que ela faz. Eu gosto muito dessa ideia dela colocar vários deuses, que era a cultura do povo, como realidade nessa obra. Então, tipo assim, cara, é muito legal. Ela captou o pensamento daquele povo, ela captou até os deuses, ela soube criar as personalidades para ele, personalidades que a gente acha que tá certo, sabe? Então, foi fantástico. Há muito tempo no Wattpad eu não lia um fanfic, um livro escrito lá, e ficava com essa vontade de ter ele aqui na minha estante. Por isso que eu tô recomendando essa fanfic pra vocês, tá? E recomendando esses livros caso você é daquele tipo de pessoa, como eu sempre fui, tá? Eu não sei o que tá acontecendo agora comigo, que gosta de um hot, que gosta de um momento, né? De um livro sem esse tabu, que tem a cena do casal se amando, só que bem escrito. Tem cenas que, nossa senhora, que você passa e você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? E tem cenas que os autores sabem como fazer. Então, eu recomendo muito essa fanfic. O livro fica aí pra vocês, se vocês querem ou não ler. Eu já deixei as minhas opiniões. Se vocês já leram e você gostou ou tem opinião diferente da minha, coloca aqui nos comentários que eu vou amar saber a opinião de vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.